Nós vamos dar prosseguimento. Hoje é o segundo dia da nossa série de mensagens, onde estamos falando sobre aquela série de mensagens resgatando os valores familiares. E o tema de hoje é os propósitos de Deus para a família. Diga assim comigo: os propósitos de Deus para a família. Agora eu te convido a estar de pé. Abra sua Bíblia no Salmo de número 128. Nós vamos ler a palavra de Deus no Salmo de número 128, aonde fala um pouco sobre o temor de Deus e a felicidade no lar. Diz assim o Salmo 128: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Amém? Feche seus olhos, pede para Deus falar contigo. Querido Pai, nós acabamos de ler a Tua palavra e nós entendemos, Senhor, que o Senhor tem propósitos maravilhosos para a nossa família. Nós entendemos, Senhor, que a família é obra das Tuas mãos. E nós nos reunimos aqui, Senhor, com representantes de várias famílias. E o nosso desejo, Pai, é cada vez ouvir melhor a Tua voz, para que nós possamos, Senhor, ser tudo aquilo que o Senhor propositou. Quando nós entendemos os Teus propósitos, ó Pai, nós podemos vivê-los, nós podemos compreendê-los e colocá-los em prática no dia a dia. O meu pedido nesta noite, Pai, é que cada família que aqui está representada seja cada vez mais alvo das Tuas bênçãos, Senhor. Mas para isso nós precisamos viver aquilo que está escrito acerca dela. Pai, em nome de Jesus nós te pedimos todas as bênçãos do Senhor sobre os lares. E te agradecemos no nome de Cristo Jesus. E se você crê, diga amém. Você pode sentar, colocar sua Bíblia aí e dar um aplauso bem gostoso para Jesus. Glória a Deus. Queridos, só para mim me situar, quantas pessoas que estão aqui hoje que não estavam aqui a semana passada? Dê um sinal com a sua mão. Várias pessoas, né? Eu estava pensando aqui de ler aquela poesia da família de novo. Posso ler? Amém? Vocês estão querendo decorar, né? Queridos, o pastor Cláudio Duarte, ele escreveu uma poesia da família, e eu achei muito interessante ela, porque ela tem muito a ver com a nossa realidade. Presta atenção, ó. Diz assim, ó: existem certas pessoas carentes de entendimento, que acham que não foi Deus que criou o casamento. A princípio lhes parece que não foi conveniente unir dois seres avessos, de fato bem diferentes. Mas nós que somos cristãos e temos boa memória, conhecemos muito bem como surgiu essa história. Adão andava ocupado, trabalhando com capricho, se esforçando o dia inteiro, pensando em nome de bicho. Era tigre, porco, tatu, macaco, alce, leão. Adão andava inspirado e foi mesmo abençoado com tanta imaginação. E é possível que o sujeito também tenha reparado que todo animal macho tinha uma fêmea ao seu lado. E o Senhor, demais atento, sondando-lhe o coração, sentiu que era preciso dar um fim à solidão. E disse: Adão, filho querido, não quero te ver tão só. Falhei uma companheira, uma joia de primeira, da costela e não do pó. E pondo Deus em ação, aquilo que pretendia, nocauteou o nosso Adão, dando início à cirurgia. E Deus cerrou-lhe a costela, pondo carne no lugar, e assim fez a princesa, esperando ele acordar. Quando o varão despertou daquele sono pesado, o corte da cirurgia já tinha cicatrizado. Então Deus trouxe a varoa e entregou a Adão, e ouviu um brado de glória e a seguinte exclamação: ela é carne da minha carne, ela é osso dos meus ossos. E Adão foi para a galera e fez aquele alvoroço. A partir daquele dia,
O homem bem mais ocupado deixou para trás muito bicho sem nome catalogado. E até hoje rola um papo machista e bem corriqueiro que o homem é mais importante porque foi feito primeiro. Algumas mulheres se irritam e afirmam de arma em punho que a vida da obra-prima vem sempre após o rascunho. Mas há também homens que falem, e há quem acredite, que Deus fez Adão primeiro para Eva não dar palpite. Mas isso é irrelevante para o sucesso da vida a dois. Para ser feliz não importa quem veio antes ou depois, porque Deus fez tudo perfeito e discorde quem quiser. Mas o melhor da mulher é o homem e o melhor do homem é a mulher. Amém, queridos? Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Em Gênesis, capítulo 2, versículo 18, eu disse a semana passada que não foi eu, mas foi o próprio Deus que disse que não é bom que o homem esteja só. A ideia não foi nossa, queridos, como está bem colocado nessa poesia do pastor Cláudio Duarte. Quem teve a ideia de criar uma companheira para Adão foi o próprio Deus. E eu disse também na semana passada que a família, ela tem alguns desafios. Eu falei sobre 3, existem vários, mas eu falei sobre 3. Eu falei da falta de tempo que a família hoje enfrenta, por causa da correria do dia a dia, por causa do trabalho, que hoje a maioria das mulheres estão sempre trabalhando e ajudando a trazer sustento para dentro de casa. Hoje uma delas chegou assim para mim e falou: pastor, eu parei de trabalhar hoje, era 17 horas. E isso que ela falou para mim, queridos, é uma realidade para muitas e muitas mulheres. Falamos também que existe um outro segundo desafio que nós como igreja precisamos entender. Existe uma cultura pagã sendo difundida abertamente, nos trazendo valores invertidos. Ou seja, o que era considerado certo, virou errado. O que era errado, se tornou certo. E o pior disso, queridos, é o seguinte: não é o ato em si, não é as atitudes em si, mas são as consequências. Não é verdade? Quando nós olhamos para a delinquência só aumentando, quando nós olhamos para os presídios que não tem mais lugar onde colocar tanta gente, nós vemos que algumas mudanças que aconteceram na sociedade não foram positivas. E quando nós vamos sondar de onde vieram essas mudanças, elas estão muito ligadas à cultura pagã. O que é uma cultura pagã, pastor Davi? É uma cultura onde Deus não é respeitado, onde Deus é jogado ou para segundo plano, ou é simplesmente descartado. Não é verdade? Se vocês não sabem, no último censo do IBGE, sempre falamos de católicos não praticantes. Sempre falamos de espíritas não praticantes. Eram pessoas que têm uma religião, que tinham uma religião, mas que a não praticavam. No último censo do IBGE, encontraram evangélicos não praticantes. O que é um evangélico não praticante? É uma pessoa que até nasceu num berço evangélico, ou até um dia já se considerou evangélico, cristão, mas depois de um certo tempo, ele colocou na cabeça que ele não precisa de igreja, ele não precisa de pastor, ele não precisa dessa comunhão, ele quer viver a vida dele. Então isso é um valor invertido. Por que é um valor invertido? Porque quando você está dentro de uma família, essa família se preocupa com você. Quando você, por exemplo, está doente, alguém vai lá e te dá uma ajuda. Alguém vai lá, a Bíblia fala que é bom estar 2 andando junto, porque se um tropeçar, o outro vai e levanta. Aí a Bíblia diz: ai daquele que estiver só. A Bíblia diz também que quando 2 estão dormindo juntos, um aquenta o outro. Não é assim? Você que é casado, aí você que tem a sua costelinha aí, né? Um aquenta o outro. Agora, a Bíblia diz: quando um está deitado sozinho, quem o aquecerá? Então, a importância da igreja, ela está nesse fato, de nós ajudarmos uns aos outros. Mas, na paganização da cultura, a religião se torna uma coisa em segundo plano, ou até descartável, que não tem validade alguma. E falamos do terceiro desafio que a igreja enfrenta, que é a facilitação do divórcio. Antigamente uma pessoa tinha uma crise, o que ela fazia? Ela procurava um conselho para saber como resolver essa crise. Hoje, como eu disse a semana passada, geralmente, antes de qualquer coisa, já vem alguém e já diz: olha, o melhor caminho para você é separar. Começa o relacionamento com outro, né? E assim nós temos visto, e eu disse, eu quero reforçar novamente, eu não estou aqui para condenar ninguém. Até porque eu vivo numa família que eu tenho 3 irmãos que são divorciados. Eu tenho 4 primos que são divorciados. Eu sei na pele o que é a dor de uma separação.
Então, eu pelo contrário, durante toda a minha vida cristã, eu tenho acolhido, eu tenho ajudado pessoas que têm sofrido e que têm passado por esse processo. Mas queridos, eu vou dizer para você sem medo de errar, sem medo de errar. Deus não foi aquele que criou o divórcio. O projeto de Deus para o teu casamento, para a tua família e para o teu lar, não é a separação. Agora, é necessário cada vez mais nós entendermos o que está levando as coisas nessa direção. Porque quando eu entendo que a poliomielite, ela pode ser evitada com uma vacina, o que eu faço? Eu pego meu filhinho, ainda em tenra idade, e eu vou lá para o Zé Gotinha, colocar uma gotinha na boca dele. E parece uma coisa tão simples, mas que imuniza ele para toda a vida. Então hoje, mais do que nunca, quando nós entendemos os propósitos de Deus para a família, nós estamos sendo o quê? Imunizados. Nós estamos sendo tratados por Deus. Porque se você está num relacionamento que está ruim, esse relacionamento pode ser curado. Amém? Se você saiu já de um relacionamento, eu tenho certeza que você não quer ficar sozinho. Então, é necessário que você seja vacinado, tratado, curado ou curada, para que quando você entre no novo relacionamento, aquilo que aconteceu no outro, não se repita neste agora. Amém, igreja? Então, nós precisamos entender os propósitos de Deus. Nós precisamos entender a vontade de Deus para a família. Então, falamos sobre essas 3 dificuldades. E falamos de algumas soluções também. Hoje nós vamos falar sobre os propósitos de Deus para a família dentro do plano divino. Diga assim, Deus tem um plano, um projeto para cada família. Você crê nisso mesmo? Ou você crê que a sua família é obra do acaso? Deus, queridos, Ele nos deu a liberdade para nós escolhermos quem vai estar do nosso lado, para nós escolhermos quantos filhos nós vamos ter, para nós escolhermos aonde nós queremos morar, onde nós podemos morar. Porém, amados, existem algumas diretrizes que devem ser valorizadas quando eu falo de família. Então, em primeiro lugar, o primeiro propósito de Deus para a família. Deus criou a família com desígnios sublimes. O Criador não fez o ser humano para viver na solidão. Quando acabou de formar o homem, o Senhor disse, não é bom que o homem esteja só. Falhei uma adjuntora que esteja como diante dele. Esse texto bíblico nos mostra o primeiro objetivo de Deus ao criar a família. Fica evidente que a célula principal da sociedade foi criada a partir da necessidade humana de ter o quê? Companhia. Diga assim, companhia. Então, queridos, o propósito divino era estabelecer uma instituição que pudesse propiciar ao ser humano abrigo e relacionamento. Então, no propósito de Deus, família é um espaço para você ser o quê? É um espaço para você sair da solidão. No Salmo de número 68, versículo 6, o salmista afirma que Deus faz que o solitário viva em família. Então, dentro do projeto de Deus, o primeiro propósito é tirar de nós a solidão. Eu posso dizer que eu cresci numa família até grande. Já falei para vocês. Eu tenho 7 irmãos, 2 irmãs e 5 irmãos. E era comum nós nos reunirmos na mesa lá de casa para conversarmos, bater papo. Mas quando cada um ia para o seu canto, eu me recordo na minha mocidade que ficava um vazio dentro de mim. E quando eu olhava para os casais, para as famílias, dentro do meu coração, uma coisa dizia assim, poxa vida, bem que eu poderia ter uma dessa também, não é verdade? Quando eu via criança, eu gostava muito de pegar a criança dos outros no colo na igreja, principalmente aquelas que estavam chorando, esperneando. Daqui a pouco eu vou ali pegar o Daniel, Porque no meu colo o pessoal falava, parece que tem doce no seu colo. Eu pegava a criança começava a dormir, Denise? Então, mas o que? Era um sonho que eu tinha. Porque dentro do meu coração, mesmo tendo 7 irmãos, eu me sentia um cara solitário. Eu me sentia uma pessoa ainda sozinha no meio da multidão. E aí Deus, que é tão bom, preparou a Denise para mim, E como se não bastasse, me deu 3 filhos, a Daina, a Daísa e o David. Então, queridos, quando nós falamos de família, nós estamos falando de um propósito de Deus. Quando Ele olha para o homem e diz assim, solidão não é coisa boa. Solidão não é coisa boa. Então, quando nós olhamos para a realidade hoje do mundo, nós vemos que o que mais falta para as pessoas são relacionamentos que tragam abrigo. Relacionamentos que nos protejam. Relacionamentos que nos curem. Porque
A maioria das pessoas estão entrando num relacionamento hoje pensando assim: o que ela pode fazer por mim? O que ele pode fazer por mim? Mas quando a gente pensa assim, a gente acaba, sem notar, deixando de usar o Evangelho como base. O Evangelho como base, ele nos ensina sempre o seguinte: o que eu posso fazer pelo outro? O que eu posso agregar na vida do outro? Então, se nós entrarmos num relacionamento só pensando o que eu posso receber, isso é muito pequeno. O pastor Josué Gonçalves é um cara que eu gosto muito de ler, ele é um grande terapeuta familiar, já trata com famílias há mais de 20 anos. Ele diz assim, que o maior problema não é encontrar a pessoa certa. Esse não é o maior problema. O maior problema é ser a pessoa certa. E ele explica por quê. Porque assim, quando você fala de pessoa certa, você idealiza uma pessoa, não é verdade? É um camarada que quando você casa com ele, ele não vai ter chulé. É um camarada que não vai ter mau hálito. É um camarada que nunca vai chegar, nunca vai esquecer uma data especial para você. É uma pessoa que sempre vai colocar aquilo que você sempre sonhou dentro de casa. Ou seja, você idealiza um príncipe. Só que com poucos dias que você casa, de repente o príncipe vira sapo. E você nota que o príncipe não era tão belo como você imaginava. Então, se você ficar o tempo todo focado, eu quero mudar ele, eu quero transformar ele, eu quero moldar ele. E a mesma coisa vale para o homem. O homem vai casar e ele começa a imaginar. Primeiro que o homem gosta muito de fazer isso, projetar a mãe na namorada ou na noiva. Isso é terrível, gente, né? Aí quando ele entra dentro do casamento, fala: poxa vida, mas minha mãe fritava um ovo direitinho que não estourava a gema. Essa mulher não sabe fritar nem um ovo. Ele não fala, mas ele pensa. E ele começa a fazer comparações entre a sua companheira e quem? A sua mãe. Querido, sua mãe é sua mãe, sua esposa é sua esposa, né? Então, nós vamos idealizando uma pessoa, e quando essa pessoa não consegue aquela lista de expectativas que nós temos, nós vamos ticando os negativos, né? Não é assim, não é assim, não é assim. Nós pensamos assim: poxa vida, casei com a pessoa errada. E agora? Né? E agora, a Bíblia manda estar junto até que a morte o separe. O pastor Cláudio Duarte conta que ele chegou para um camarada, e o camarada disse: pastor, eu gostaria que o senhor orasse por mim, porque eu estou querendo me separar da minha companheira. Ele disse: ah, você quer separar? Tá bom, eu oro sim. Aí mandou o rapaz dobrar o joelho e disse assim: Senhor, nesse momento eu peço que o senhor mate este homem, tire a vida dele. Ele: é o pastor, que raio de oração é essa? Não, você não pediu para mim orar? A Bíblia diz: unidos até que a morte os separe. Então eu estou orando por você, você morre, aí vocês estão separados. Mas, queridos, trazendo para a nossa realidade, nós idealizamos uma pessoa, e nós não pensamos em ser a pessoa ideal. E o que acontece? Nós não temos condição de mudar o outro, porque ninguém muda ninguém. Agora, queridos, quando eu foco em mudar a mim, aí pode haver transformação. Então, sempre quando eu lido com casais, eu sempre digo para eles: querido, perca a esperança de mudar o outro, foque em mudar a si mesmo. Porque quando eu começo a mudar a mim, é que você não percebe, conforme você vai mudando, as coisas começam a mudar ao seu redor. Dizem que o vento, é o mesmo vento que destrói a caravela, é o mesmo que faz com que ela ande por cima da maré. Então, em vez da gente ficar lutando contra o vento, não é melhor a gente ajustar a nossa vela? Né? Só que eu não posso ajustar a vela do outro, eu só posso ajustar a minha. Então, o primeiro propósito de Deus para o casamento foi porque Deus não queria que você vivesse só. E Deus não quer que você viva só, viu? A vontade de Deus: mas pastor, eu já estou passando dos 40. Querida, a expectativa de vida no Brasil está subindo a cada dia. Já está com mais de 70. Se você achar uma pessoa, você ainda vai conseguir curtir 3 décadas com ela. Amém? Não perca a esperança. Então Deus não quer que a solidão tome conta do coração das famílias. E o que nós entendemos? Quando nós olhamos para uma pessoa que ela está com dificuldades na família, a primeira coisa que surge é a solidão, mesmo dentro do lar. É quando morre o diálogo. Quando morre o diálogo entre um pai e um filho, a solidão entre o pai e o filho. Quando o diálogo acaba entre o marido e uma mulher, a solidão entre os dois. Então, cada vez mais e mais a gente precisa entender isso, queridos. O propósito de Deus não é separar, o propósito de Deus é unir. O propósito de Deus é trazer vocês para perto. Eu vou dizer para você, é muito mais fácil você dar uma
arrumada na sua casa do que você derrubar e começar tudo de novo. Então, nesta noite, a minha oração é para que Deus nos ajude a não sermos solitários dentro de casa, porque isso também acontece. Muitos lares estão em crises, e a crise ela aparece quando morre o diálogo. Enquanto ainda há diálogo, ainda que haja atrito, ainda que haja conflito, existe uma tentativa de acerto. Quantos pais que já não falam mais com os filhos? Quantos filhos que já não falam mais com os pais? Eu já contei para vocês aqui que eu tenho 2 irmãos que ficaram anos sem se falar, e como aquilo doía no meu coração. Agora eu fico pensando, se doía no meu coração, como é que não doía no coração de Deus? Porque um morava na casa de cima, e o outro morava na casa de baixo. Um dia eu até contei para vocês aqui, eu fui votar, e eu e os outros 2 votamos no mesmo colégio. São sessões diferentes, mas na mesma zona eleitoral. Quando eu chego lá, que eu estou entrando, eu encontro com um. Pai do Senhor, e tudo crente, queridos. Isso é que é pior, diga assim, misericórdia. Mas, queridos, quando a gente fala disso no outro, a gente dá risada. Mas a maioria de nós tem algumas pendências por aí. Se você colocar a mão na sua consciência, você vai ver que tem alguma pessoa no seu passado que você se afastou. E você sabe que precisa haver a gente precisa haver uma restauração. Eu não estou falando, tem que continuar andando junto, não. Mas nós temos que quebrar aquela barreira que o inimigo colocou para destruir. Você não é obrigado a ficar do lado da pessoa o tempo todo, mas você não pode ser inimigo dela. Então o que acontece? Eu cheguei lá na zona para votar, na zona eleitoral, e aí encontro com um. Entramos conversando, tal, votamos, quando nós estamos descendo, eu encontro com outro. E só eu que estava de carro. Aí eu já tinha oferecido carona para o primeiro, tinha que oferecer para o segundo também. Se quer carona, quero. Eu falei, se ele tivesse rejeitado, né? Aí eu cheguei, abri a porta, entrei no carro. Um entrou, sentou atrás, o outro sentou na frente. E eu tentando puxar assunto para os 3, né? Começar a conversar, eu e os outros 2. E o primeiro daqui conversava comigo, de trás conversava comigo, mas eles não conversavam um com o outro. Meu Deus, e aquilo me fez muito mal. Por quê? Eu notava que ali entrou uma solidão que não é divina, é uma coisa que não é de Deus. Amados, eu quero fazer uma oração com você nesta noite. Se coloca de pé em nome de Jesus. Eu quero orar para que o Senhor nos ajude, queridos, para que a gente venha. Quando Jesus chegou na casa de Zaqueu, e Zaqueu reconheceu que ele tinha errado, ele falou assim, ó, eu restituo, encontrei a palavra, restituição. Ele disse, eu restituo, triplicado, quem lembra aí? Eu restituo 3 vezes, é isso? 4 vezes, se eu tirei algo de alguém. Queridos, relacionamento também é restituição. Eu vou dizer para você, se nós não liberarmos perdão, sabe o que vai acontecer? Nós vamos viver carregando um cadáver. E Deus não quer que você carregue cadáver, Deus quer que você seja livre, amém? Eu vou dizer uma coisa, se vingar é humano, diga assim, se vingar é humano, perdoar é divino. Então nós vamos orar, e nós vamos pedir, Deus, entra na minha vida, entra na minha casa, entra no meu lar. Eu não sei quem que eu preciso restituir, eu não sei quem eu preciso perdoar, mas o Senhor vai me dar força, amém? E é só Ele que pode te dar essa força. Vamos orar a Deus. Querido Deus e Pai, nós entendemos pela Tua palavra, Senhor, que o inimigo, o ladrão, ele não veio senão para roubar, matar e destruir. Mas o Senhor Deus veio para que a gente tivesse vida, e vida com abundância, Senhor. Meu Deus, no dia que o Senhor entrou na vida de Zaqueu, ele entendeu que ele precisava restituir, ó Pai querido, aquilo que ele tinha tirado de alguém. E nós muitas das vezes na nossa caminhada, Senhor, nós muitas das vezes, Pai querido, deixamos muito rastro ruim pelo caminho, porque nós temos uma natureza caída, Pai, nós somos pecadores, mas nós entendemos, meu Deus querido, pela Tua palavra, que a graça do Senhor, que o Espírito do Senhor, é aquele que modela o nosso coração, é aquele que abençoa a nossa vida, é aquele que transforma a nossa realidade. Nesta hora eu oro, meu Deus querido, por cada família, por cada lar, meu Deus querido, por cada relacionamento, aonde, meu Deus querido, o inimigo está conseguindo isolar
aonde o inimigo está conseguindo colocar solidão, aonde, meu Deus, as consequências das atitudes estão separando as pessoas, ó Pai. Meu Deus, eu oro em nome de Jesus nesta hora, e eu abençoo esta casa, eu abençoo esta família, em nome de Jesus eu abençoo este lar, ó Pai, e pela Tua palavra eu declaro, ó Deus, que venha um novo tempo sobre esta família, que venha um novo tempo, ó Pai, sobre esta casa, que venha um novo tempo, Senhor, sobre esta família, tempo de restauração, tempo de renovo, tempo de vida e tempo de paz. Põe a mão no ombro da pessoa que está do seu lado agora e ore por ela, abençoe a vida dela, coloque as suas mãos sobre ela e interceda, diga para Deus aquilo que você está sentindo sobre ela, sobre a vida dela, e abençoe ela em nome de Jesus. Senhor, eu oro pela igreja aqui do Parque Brasil, Pai, e eu oro para que nós tenhamos uma igreja com relacionamentos sarados, ó Pai, com o coração curado, meu Deus. A solidão não é obra das Tuas mãos, ó Pai. Não é bom que nós estejamos sós, não é bom que nós estejamos sozinhos, ó Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que a sua casa, a sua família e a sua vida seja abençoada por Deus. Aplauda o Senhor Jesus nesta noite. Pode se sentar. Queridos, nós estamos ficando cada vez mais superficiais, frios e distantes uns dos outros. A Bíblia diz em Mateus 24:12 que por se multiplicar a iniquidade, o amor estaria esfriando. Então, querido, por isso nós precisamos investir em nosso relacionamento familiar. Então, em nome de Jesus, Deus tem cura para a sua família, Deus tem cura para a minha família. E quando eu falo família, eu vou ampliar o conceito. Eu não vou deixar esse conceito só dentro da família nuclear, não. Pai, mãe, filhos, não. Eu estou falando de parentes. Eu estou falando de vizinhos. Eu estou falando de igreja também, amém? Deus quer trazer cura, queridos, para as nossas vidas. O segundo propósito de Deus, nós podemos dizer que o segundo propósito divino para a criação da família foi fazer dela um núcleo pelo qual as bênçãos do Senhor seriam espalhadas sobre toda a terra. Queridos, você já entrou num lar aonde parece que Deus está ali sentado num trono? Você já sentiu isso? Você entrar numa casa assim e você falar, o que foi que você falou, André? Tranquilidade e paz. Você já entrou num lar assim? Onde você entra, parece que você pode ver aquilo no ar, né? O marido se dirige à mulher com muito respeito, com muito carinho. Os pais, mesmo na hora que vão corrigir os filhos, você vê que é uma correção em amor. Não é fruto de um ódio, mas é fruto de um amor que quer mostrar o caminho. Quando você vê, por exemplo, aquela pessoa, quando ela se encontra com uma outra pessoa que é da família, você vê uma paz no ar, uma harmonia. É uma coisa que a gente não consegue identificar como, mas você sabe que existe. Amém? Já entrou em lares assim? E você já entrou em lares que parece que você entrou dentro do inferno? Já entrou em lugar assim? Negócio pesado. Você olha assim, né? Você olha para o marido está com um narigão desse tamanho assim, A mulher chega, por gentileza, querido, você pode ali comprar um pãozinho para mim na padaria? Não, estou muito cansado. O marido chega para a mulher, querida, por favor, você pode pegar uma toalha para mim? Vai você não tem mão não, mano. Vocês nunca viram isso, né? Isso acontece lá para o lado de Jardim Novo Santo Amaro. Queridos, esse é um lar que está doente. Por quê? Um lar sarado é um lar onde a bênção de Deus está presente. O que nós lemos aqui no Salmo 128? Diz assim, ó: o Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Do que ele está falando aqui? Ele está falando da descendência, dos netos. Amados, já foi feita uma pesquisa que quando um casal não teme o Senhor, a sua descendência, a tendência é também não temer o Senhor. E não estou falando de maldição hereditária, não. Eu estou falando de exemplo do comportamento. Sempre quando eu vou aconselhar uma família, um casal que está em crise, a primeira coisa que eu começo a perguntar e tentar entender qual que é o histórico familiar. Na maioria dos casos, sabe o que eu percebo?
aquele comportamento que está sendo praticado naquele momento é um comportamento inconsciente, herdado de alguém da família, que estava muito próximo. Existem exceções? Com certeza. Mas na maioria dos casos, macaco vê e macaco faz. O que a gente vê, a gente reproduz. E quando eu vejo também lares abençoados, esses lares que a gente entra e parece que a gente está entrando num cantinho do céu, sabe o que eu percebo também? Quando você começa a fazer um levantamento, você vê que os pais, os avós, a família, alguém já vive, e eu vou falar para você, viver princípios não tem nada a ver com religião, porque os princípios da palavra, tem gente que não é cristão, tem gente que não é evangélico, mas ele consegue viver os princípios. Como, pastor? Queridos, princípios são leis irrefutáveis. Por exemplo, o princípio do respeito, o princípio do carinho, o princípio da empatia, se colocar no lugar do outro. Eu não preciso ser cristão para ter isso na minha vida. Eu conheço pessoas que são de religiões que nem acreditam em Jesus, mas eles vivem o princípio. E quando eles vivem o princípio, a harmonia entra nos seus relacionamentos. Então, o nosso foco tem que ser sempre o seguinte: não em mudar o outro, mas em mudar a mim mesmo. Eu tenho que cada vez mais me analisar. O que eu estou fazendo que está magoando tanto meu filho? O que eu estou fazendo que está magoando tanto a minha mãe? O que eu estou fazendo que está ferindo tanto o meu marido? O que eu estou fazendo que está ferindo tanto a minha esposa? E a gente começar a ouvir aquilo que é dito entre linhas. Aquilo que muitas vezes o marido e a mulher não verbalizam. Essa semana eu estava estudando um livro maravilhoso que meu amigo ali, presbítero Ederson, me emprestou. O nome do livro é O Pastor Contemplativo. E sabe do que ele fala? Ele fala do frenesi religioso que tomou conta das pessoas no século 21. O que é um frenesi religioso? Queridos, nós entramos dentro de tanta atividade religiosa e nós achamos que é essas atividades religiosas que é ser cristão. Só que essas atividades religiosas, elas estão restritas ao quê? Aqui é o templo. A maioria delas estão aqui. E eu disse hoje para uma família, ser cristão não é aqui dentro, é daquele portão para fora. Porque é lá que nós passamos a maior parte do nosso tempo. Eu olho para vocês aqui, queridos, a face de vocês brilha. Aqui todo mundo parece com Jesus. Aqui todo mundo é santo. Querido, se eu olhar um pouco mais, se eu abrir um pouco mais meu olho, eu consigo ver até um aurelo assim sobre a sua cabeça. Se eu olhar um pouquinho mais, eu estou vendo que você está escondendo a asa aí, viu? Você está parecendo um anjo. Mas, amados, quando a gente passa daquela porta, é que o verdadeiro eu aparece. Então, mais do que nunca, nós precisamos entender que esses princípios, quando eles são vividos, acontece aquilo que era projetado por Deus, que as famílias fossem uma bênção. Gênesis 12:3 está escrito que Deus chama Abraão, diz que vai abençoar a sua descendência e diz assim, ó: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E a gente acha que isso é só para Abraão. Queridos, ser uma família abençoadora não é um projeto só para Abraão, é um projeto para cada um de nós. Amém? Eu estava comentando, a pastora Neide, eu conheci ela há 21 anos atrás, quando eu voltei para a igreja. E ela morava assim, próximo de um terreno baldio. E quando eu aceitei a Cristo, para quem não sabe, ela é a pastora que é mãe daquele pastor que faleceu, que eu comentei com vocês, que a gente vem pedindo oração. Essa família, queridos, foi uma das famílias que Deus usou para me tirar do inferno e me levar para o céu, que é a presença de Deus. Então, aquela família nos abençoava. Às vezes eu estava perturbado em casa, querendo afastar da igreja. Em vez de eu ir procurar os meus amigos lá do mundão, sabe o que eu fazia? Corria para a casa da irmã Neide. Aí chegava, a gente sentava, começava a conversar. Ela não sabia. O esposo dela, que está lá na Espanha, o pastor Willis, ele também não sabia. Mas eu ia para ali, por quê? Para mim aquela casa parecia um pouquinho com o céu. Então ali a gente sentava, toda vez que a gente chegava ali, estava tocando um louvor. Sempre que a gente chegava ali, de vez em quando eles chamavam a gente para orar. Aí nós descobrimos lá, ela pediu autorização para o dono de um terreno que tinha lá atrás. E sempre de madrugada nós nos reuníamos ali a buscar a presença de Deus. Não estávamos buscando o Deus da planície, nem o Deus do vale. Nós estávamos buscando o Deus que constituiu as famílias, amados. E aquela família funcionou no início da minha fé como uma família que abençoou a minha vida. Querido, a sua família foi chamada para abençoar a vida de outras famílias.
Você recebe essa palavra? Diga amém. Seu lar é para ser um jardim de Deus, aonde outras pessoas terão um encontro pessoal com Jesus. Terceiro propósito. O terceiro propósito foi gerar um lugar de proteção e sustento. Um Deus perfeito preparou um lugar excelente para receber a primeira família. O Jardim do Éden era um local especial de acolhimento, proteção e provisão. Adão e Eva tinham tudo de que precisavam para usufruir de uma vida saudável e feliz. Está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 29. Eles desfrutavam da companhia de Deus e nada lhes faltava. Deixa eu te dizer uma coisa, queridos. Quando nós temos a companhia de Deus dentro da nossa família, pode faltar tudo, entre aspas, mas Deus é provisão o tempo todo. Quando a companhia de Deus não está dentro do lar, queridos, sabe o que acontece? Por mais que nós tenhamos fartura, algo sempre está dando errado. É por isso que nós estamos vendo o caso de filhos de milionários, filhos de pessoas ricas, cada vez mais envolvidas com entorpecente, que são as drogas, envolvido com crime. Por quê? Ele tem tudo o que materialmente uma pessoa precisa, mas muitas das vezes ele não tem a presença de Deus. Então, nós precisamos cada vez mais entender que a nossa casa, queridos, é uma pequena igreja. Ou seja, nós temos que parar de ficar pensando, vou ter que levar o meu povo para a igreja. Comece a pensar em levar a igreja para dentro da sua casa. Isso é um paradigma, queridos. Porque a vida inteira na nossa cabeça foi ensinado assim, você quer solução para os seus problemas? Corre para a igreja, né? Eu hoje estou pregando o seguinte, você quer mudança na sua vida? Leva a igreja para a sua casa. Porque quando o nosso lar reflete a glória de Deus, que reflete na nossa vida aqui, as coisas começam a mudar lá. Não estou desprezando esse espaço, pelo contrário, Deus faz maravilhas aqui. Mas eu estou dizendo o seguinte, aqui não é bom, queridos? Amém? Aqui é um ambiente ruim? Não. Aqui quantas das vezes você foi curado, você foi tratado, você foi amado, você foi restaurada. Só que deixa eu dizer uma coisa, isso tudo que acontece aqui, pode acontecer lá dentro da sua casa. E mais, é propósito de Deus que isso ocorra lá também. Mas pastor, na minha casa só eu que conheço a Deus. Glória a Deus, amados. Você é o canal que Deus vai usar para transformar o seu lar, a sua família, num jardim de Deus, amém? Agora deixa eu te dizer uma coisa. Isso tudo, amados, não dá para nós vivermos sem que haja nenhum momento constrangimentos, dificuldades e tribulações. Eu não estou pregando para vocês uma fantasia. Eu não estou desconsiderando que a vida tem lutas, tem decepções, tem frustrações, mas pelo contrário, eu estou dizendo que nós vamos passar por tudo isso, porque a Bíblia diz assim, quando passares pelo fogo, quando passares pelo mar, quando passares pelas águas, não é se passares, é quando passares, mas aí a promessa de Deus é a seguinte, eu estarei contigo, amém, amados? Então lá no seu lar, vai ter dia que a coisa não vai estar bem, mas o que você precisa entender? O que eu preciso entender? O que nós como famílias precisamos entender? Queridos, nós não nascemos para viver o propósito do inimigo, nós nascemos para viver os propósitos de Deus. O maior interessado é que você tenha um lar feliz, um lar harmonioso, um lar onde há amor, um lar onde há esperança, um lar onde há cura, é Deus, amém? Então, o propósito do Senhor era que cada família tivesse os recursos suficientes para a sua subsistência, pois a escassez e as privações trazem conflitos para a família. Deixa eu falar uma coisa aqui, deixa eu dar uma palavra para os homens. Queridos, os senhores que são homens como eu, as mulheres podem nos ajudar, mas o provedor do lar, depois de Deus, é você. Você entendeu o que eu disse? As mulheres podem ajudar, mas o responsável por prover, proteger e principalmente acolher dentro de uma casa é você. Então, quando nós perdemos o nosso papel de cabeça, alguém vai assumir esse papel dentro de casa. E muitas das vezes não é a esposa. Então toma muito cuidado. Deus te constituiu como cabeça do teu lar. Mas pastor, exatamente está na Bíblia. A Bíblia diz que o homem é o cabeça da mulher.
ele é o líder da família. Mas, querido, cabeça não significa que é para pisar no resto do corpo, não. Eu nunca vi ninguém aqui dando murro no rosto, só se for masoquista, né? Geralmente a gente cuida do nosso corpo. Esses dias eu vi um post no Facebook, fantástico, eu tive que compartilhar. Estava escrito assim, é muito fácil ser submissa a um homem que dá a vida pela sua mulher. Vocês não deram nenhum glória a Deus, mulheres? Por quê? A Bíblia diz para a mulher ser submissa ao marido, mas ela diz para o marido amar a mulher como Cristo amou a igreja a ponto de dar a vida por ela. Então, se a mulher acha que o papel dela é difícil, pensa em dar a vida, né? Então o propósito de Deus é que a mulher se submeta, que esteja ali do lado, que muitas das vezes seja submissa, esteja ali na missão de apoio. Mas o meu papel e o seu papel, homem, é ser o quê? Uma pessoa que ama tanto a ponto de dar a vida. Você foi comparado com Jesus. Então, comece a espelhar nele e não nos valores desse mundo para ter um lar de acordo com a palavra de Deus. Essa semana eu estava semana passada, ouvindo uma mensagem, pensando no que eu ia falar para vocês. E geralmente é assim, quando a gente pensa em falar alguma coisa, é importante a gente ler a Bíblia, é importante a gente estudar sobre o assunto, mas é importante a gente ouvir pessoas falando sobre isso. Aí, eu comecei a ouvir uma mensagem do pastor Ricardo Agreste, pastor de uma igreja presbiteriana, que ele fala sobre família no banco dos réus. E ele disse que naquele ano, todo ano ele ministra uma série para as famílias. Ele disse que naquele ano, ele teve um enfoque diferente. Ele enfatizou muito o discipulado e o relacionamento com Deus. E quando ele terminou aquela série de mensagens, uma pessoa da igreja dele procurou ele e disse: pastor, por que esse ano o senhor enfatizou tanto a questão do relacionamento com Deus e a questão do discipulado cristão? Ele falou, e não falou tanto assim a fundo sobre os problemas da família. Ele falou, sabe, querido, eu estava orando e Deus me deu a seguinte direção: pessoas que estão bem com Deus conseguem estar bem com o próximo. Diga assim comigo: pessoas que estão bem com Deus conseguem estar bem com o próximo. Por quê, amado? Porque quando eu estou bem com Deus, eu começo a entender o coração de Deus, eu começo a entender a mente de Deus, eu começo a entender como Deus pensa e como Deus agiria no meu lugar. E aí eu começo a mudar as minhas atitudes. Eu percebo que grande parte dos problemas hoje que a gente vê nas famílias, não estou falando só de casal não, porque tem muito problema nas famílias de pai com filho e de filho com pai, de genro com sogra, de sogra com genro, é problema de família. Querido, quando você casa, o kit é completo. Poxa, é completo. Esse negócio de dizer, não, eu casei com você, mas não casei com a sua família. Quem disse? Quem disse? Está tudo junto, meu amigo. E vou dizer uma coisa, toma cuidado com o que você fala da família do seu cônjuge. Porque cada palavra que você fala contra a família do seu cônjuge, você está falando contra o seu marido ou contra a sua esposa. Porque, amado, família é sangue. Muitas das vezes nós ferimos, nós amamos demais a pessoa que está do nosso lado. Colocamos ela num pedestal e consideramos ela até como o próprio Deus, né? Se pudesse, a gente fazia até o sinal da cruz e dava um beijinho na mão, de tanto que a gente idolatra. Agora, a família, o que a gente faz? Senta o sarrafo. Eu vou dizer para você, cada pancada que você dá no seu cunhado, ou na sua cunhada, você está dando na sua esposa e no seu marido. Cada pancada que você dá no pai e na mãe, ou seja, no sogro e na sogra, você está dando na pessoa que você ama. Por quê? É família, queridos. O que a gente faz? Muitas das vezes a gente desconsidera. Muitas das vezes a gente ignora para não brigar. Mas dói, querido. Diga aqui, levanta a sua mão. Quem gosta de ouvir falar mal da sua família? Ah, pastor, mas é a realidade. Tá, essa realidade vai curar? Essa realidade vai salvar? Essa realidade vai edificar? Então, meu querido, é melhor, né? Que nem dizia papai quando estava vivo: boca fechada não entra mosquito. Você vai se ver livre de muita tribulação, amados. É por isso que Provérbio dá tanto conselho acerca da língua, porque a maioria dos nossos problemas somos nós que muitas das vezes cavacamos com a própria mão. Então, assim, quando você olhar para sua esposa, pensa, vocês que são jovens, vocês vão casar, meu amigo?
Você vai casar, mas vai vir de brinde o sogro, a sogra, aquele cunhado folgado que gosta lá de passar o final de semana. Vai vir de brinde, sabe? Aquele primo que muitas das vezes só viaja uma vez por ano, mas quando vem, fica um mês na casa da sua família, né? Vai vir também aquela irmã que tem um monte de problemas, aquela que tem toque, transtorno obsessivo compulsivo, e você vai ter que aprender a amar não só ele, não só ela, você vai ter que aprender a amar a família dele, a família dela. Porque no momento que nós arrumamos uma briga contra aquela família, nós estamos arrumando uma briga contra o nosso próprio sangue, contra o nosso próprio corpo. Ou eu estou errado, queridos? Ou eu estou errado? Então, eu entendo cada vez mais que Deus quer curar as nossas famílias. Mas Ele vai usar, sabe quem? Ele não vai usar eu, tão somente. Ele vai usar você. Você é o agente de transformação dentro do seu lar, dentro da sua casa, dentro da sua família e dentro da sua parentela. E eu quero concluir dizendo que o quarto propósito de Deus, no relato sobre a família, vemos Deus formando Adão do pó da terra. Vendo que o homem não poderia viver sozinho, retirou uma costela de Adão e criou Eva, sua companheira. Isto mostra que diante do Todo-Poderoso, homens e mulheres são iguais na sua essência. Ambos vieram do pó da terra e um dia ao pó tornarão. Após criar a mulher, o Senhor ordenou o casamento, estabelecendo então a mais importante instituição de uma sociedade, que é a família. Então eu quero concluir que o quarto propósito de Deus para a família é que esta, queridos, viesse traduzir o temor de Deus para a sociedade. O Salmo 128 diz assim, ó. Salmo 128 que nós lemos, diz assim: bem-aventurado, a palavra bem-aventurado significa feliz, aquele que teme ao Senhor. Cada vez mais, Deus quer que a gente entenda o que é temor. Diga assim comigo: temor não é medo. Tem muita gente, queridos, que tem medo de Deus, mas não tem temor. O que é temor, pastor Davi? Temor é respeito em amor. Diga assim: respeito em amor. Isso é temor. Quando eu olho, por exemplo, para minha mãe está com 74 anos de idade. Obrigado, Denise. Tem dia que eu esqueço até a idade da mãe, só Jesus. 74 anos de idade. Mas até hoje, quando eu entro na presença da minha mãe, para mim é a pessoa depois de Deus que nessa terra eu mais reverencio. Eu não tenho medo dela, eu tenho temor, eu tenho respeito, eu tenho amor por ela. Queridos, quanto mais nós temermos e respeitarmos a Deus, mais nós vamos temer e respeitar. Quanto mais nós temermos e respeitarmos a Deus, mais nós iremos respeitar e amar o nosso semelhante. Que nessa noite a gente possa restaurar diante de Deus a aliança que nós temos feito com Ele. Porque eu vou dizer uma coisa: quando a nossa aliança conjugal ela é quebrada, a nossa aliança de cuidar, de amar, de proteger, de sustentar os nossos filhos é quebrada, a nossa aliança com Deus também sofre avarias. Eu te convido a se colocar de pé nesta noite, e nós vamos pedir para Deus nos ajudar nesse processo de restauração. É um processo, queridos. Eu vou te ajudar e você vai me ajudar, e juntos nós viveremos os propósitos de Deus para a nossa família, amém? Vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus, nós entendemos, Senhor, que a família, ela é a primeira instituição do Senhor aqui na terra. E quando o Senhor instituiu a família, o lar, a casa, Senhor, o Senhor tinha propósitos nobres para ela. Vivemos numa sociedade, meu Deus, que está banalizando cada vez mais e mais esta instituição, que é tão importante, meu Deus querido, para o prosseguimento da humanidade. Nós te pedimos aqui no Parque Brasil nesta noite, Pai, que cada uma das nossas famílias, individualmente e coletivamente, tenha suas alianças restauradas com o Senhor. Ó Deus, quando nós falamos coisas que feriu o Teu coração, que magoaram a nossa esposa, os nossos filhos, que magoaram os nossos pais, que magoaram os nossos parentes, ó Deus, eu tenho certeza que nós ferimos também o Teu coração.
porque o propósito do Senhor maior para a igreja, para cada ser humano, é que a gente aprenda a amar a Ti sobre todas as coisas, e o próximo como a nós mesmos. Ó Deus, nesta noite eu te peço em nome de Jesus, restaura, meu Deus querido, esta aliança, que dentro deste lar, por algum motivo, Pai querido, ela foi rompida. Ó Deus, em nome de Jesus eu te peço, dá força, meu Deus querido, para esta família continuar andando junto, esse filho que já não consegue mais olhar no olho dos pais, essa filha que já não consegue mais olhar nos olhos dos pais, esses pais que já estão perdendo a paciência com seus filhos, por causa dos problemas, das lutas, dos conflitos e dos atritos que eles estão vivendo. Ó Deus, eu te peço em nome de Jesus, traga restauração, traga cura, meu Deus. Ó Espírito de Deus, ora igreja, abra sua boca agora e começa a pedir para o Espírito de Deus entrar no seu lar, entrar no seu relacionamento, te ajudar aonde você já não tem mais forças, aonde você já não tem mais ânimo, você que já está quase desistindo, diga: Deus, eu preciso da tua ajuda, me dá graça, me dá sabedoria, Senhor. Meu Deus, eu quero que a minha casa novamente seja uma bênção. Peça para Deus novamente. Você que é solteiro, você que ainda não se casou, diga: Deus, eu quero me casar, eu quero ter alguém do meu lado, esta solidão está destruindo o meu coração, ó Pai, mas eu quero ser uma pessoa que vai abençoar a vida, meu Deus querido, dessa pessoa que estará do meu lado. Diga para Deus: Senhor, eu quero focar as minhas forças, não em mudar o outro, mas em mudar a mim mesmo na tua presença, com a ajuda da tua palavra, com a ajuda do teu Espírito. Diga para Deus: Senhor, eu errei aqui, eu errei ali, eu falei o que não devia, eu fiz o que não podia ser feito, mas Deus, eu acredito que o Senhor ainda tem um propósito glorioso, especial, maravilhoso para a minha casa. Deus, eu não aceito, Senhor, que as coisas terminem, ó Deus querido, fora da tua vontade. Senhor, eu sei que o Senhor pode estar fora de um relacionamento e entrar, mas sei também que o Senhor pode estar dentro e sair. Não saia da minha casa, não saia da minha família, não saia do meu lar. Me dá sabedoria para criar os meus filhos, me dê sabedoria para ser um marido melhor, me dê sabedoria, peça para Deus para ser uma esposa melhor, para ser uma mãe melhor, porque queridos, aqui está aquele que é poderoso para restaurar os nossos relacionamentos, porque são os relacionamentos que nos ferem, queridos, mas são os relacionamentos que Deus usa para nos curar. Amém? Se você crê assim, aplauda o Senhor, glorifique a Deus nesta noite.